Você está perdido e não sabe qual data que vai usar no Java? Nesse vídeo a gente vai desvendar as principais classes que usa no Java e qual é as principais funções e manipulação de datas também no Java. Se você chegou aqui a primeira vez, meu nome é Maicon. Esse é um canal que eu falo sobre tecnologia, carreira e tudo sobre programação. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para as notificações e dá o like. Então vamos já pro vídeo. Então a gente vai falar de manipulação de datas no Java. E o que a gente vai aprender nesse vídeo, Maicon? A gente vai aprender o que são datas, que é só uma introdução simples do que são datas, para que serve, como que isso se dá no Java e até no mundo. Além disso, a gente vai ver, são três principais classes, a classe Java Util Date, o Calendar, o Local Date, o Local Time e o Local Date Time. E além disso, para quem ficar até o final, vai ter bônus que são classes complementares a esse estudo que a gente tem aqui com essas classes do Java. O conteúdo está incrível. Então a gente vai aprender de forma breve o que são datas, tá? Não quero me estender muito nesse assunto, só para a gente se contextualizar e ficar na mesma página. Na verdade, datas, elas servem para representar um ponto específico no tempo. Por exemplo, até o dia de hoje. Eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de janeiro de 2025. Então, este é um ponto específico no tempo e ela é usada para registrar eventos e até calcular intervalos, como por exemplo, se eu tenho a data do dia 25 de 1 de 2025, quanto falta para eu fazer o meu próximo aniversário, que é no dia 8 de setembro de 2025, é o meu próximo aniversário. Então, quantos meses, ou quantos dias, ou quantos anos faltam para eu completar este período? Geralmente a gente usa dois intervalos para calcular, né, dois pontos específicos no tempo para a gente calcular um intervalo, tá? Até aqui tem exemplos, né? Marcar data de um compromisso ou calcular quantos dias faltam para um determinado evento. Bom, e agora vamos para o código para entender como que as classes funcionam no Java. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom para a gente entender. Eu codifiquei aqui algumas classes, tá? Que é as classes que a gente vai usar ao longo do treinamento, mas não se preocupa que a gente vai explicar passo a passo como que essas classes funcionam, beleza? Então, a primeira classe que a gente vai aprender é a classe Java Util Date. Essa classe Java Util Date, ela é uma classe um pouco mais antiga, tá? Ela é uma classe que foi criada lá nos primórdios do Java 1.0, onde foi a primeira que foi criada. E ela serve para representar um ponto no tempo. Quando a gente cria um objeto, essa classe data, ela é um objeto no Java. Quando a gente cria esse objeto, ele vai por padrão, né? Quando a gente vai instancia com o new date, por padrão essa variável date, ela fica com o valor da data atual. Ou seja, se a gente rodar esse programa agora, a data atual vai ser o dia de hoje e a hora de hoje. Então é só você clicar aqui nessa setinha no IntelliJ e clicar em Run, ele já vai rodar esse código, beleza? E aí percebe aqui no console, ele executa o nosso código, data atual é igual ao que? 7, que é sábado, Saturday, janeiro 25, que é o dia de hoje, às 14h57 e 26, com fuso horário de GMT -3, que é o fuso horário do Brasil, de 2025. Então, esse aqui é o formato padrão que ele imprime para a gente no console. Mas, na verdade, essa é uma das classes que são menos usadas. Ela é mais antiga e tem os métodos depreciados. Se a gente for entrar na classe dando Ctrl clique, a gente percebe que esses métodos estão depreciados. Se a gente apertar o atalho Ctrl F12, a gente vê, por exemplo, esse UTC, que é um método que está depreciado com @deprecated. O que é isso aqui? Significa que não é para usar. Então, ele existe ali, mas não é para usar. E percebe que tem muitos deles que estão assim, setr, setDate. Então, muitos deles não podem ser usados. Então, não é muito recomendado usar essa classe para manipular as datas, tá? Então, mas tem alguns jeitos da gente criar.
Por exemplo, se a gente for querer criar uma data nova, a gente pode simplesmente usar um new date, passando o ano, pode ser 1991 ou somente o 91, que ele pega o 1991, o mês, que nesse caso é o mês 8. Ah, o meu aniversário é no mês 9, mas o mês aqui começa por 0. Então, por isso que está aqui com 8, tá? E não 9. O mês de setembro é mês 9, mas aqui está 8. E a data daí é normal, de 1 até 31, dependendo do mês. Então, se eu instanciar com 91, 8 e a data do 8, ele vai dar o meu aniversário, que é no dia 8 de setembro de 91. Vamos rodar esse código, só vou comentar esse aqui, vamos rodar esse código para a gente ver. Vai aparecer no console aqui, ó, meu aniversário, na verdade, quando eu nasci, né? Aqui, ó, 8 de setembro de 1991, beleza? Então, como eu não coloquei o horário, ele coloca zerado esse horário. Na verdade, ela é em milissegundos que a gente instancia. Como vocês viram, como a gente viu, essa data está depreciada, ou seja, não é para usar essa data. Então, a gente utiliza com milissegundos, que é, na verdade, esse outro método aqui que eu já vou mostrar para você. Esse método, a gente instancia a nova data passando um timestamp em milissegundos. O que é esse timestamp em milissegundos? Esse tempo em milissegundos é um tempo a partir da data de 1970. Essa data de 1970 é por conta do padrão da data ISO, tá? Que se você quiser pesquisar sobre mais assuntos, é por conta dessa data ISO. E então, o que acontece? Esse timestamp, ele é declarado a partir de 1970, como eu comentei. Então, você vai acrescentar milissegundos a partir da data de 1970. Por exemplo, se eu quero que a data do meu aniversário seja dia 8 de setembro de 1991, eu tenho que fazer um cálculo acrescentando de 1970 até 1991 para saber quanto que dá essa data. E aí, para fazer isso, a gente pode usar esse site aqui, que ele converte para a gente. Mas eu quero explicar como que eu fiz esse cálculo. Na verdade, eu peguei este valor e dividi ele por 1000. Então, essa parte aqui, quando eu vim aqui, eu peguei os segundos. Tá? Então, isso aqui, eu converti, eu peguei os segundos. E essa outra parte são os minutos. Então, eu converti para minutos aqui. E aí, a outra parte são as horas. E aí, eu dividi por 24 e tive a quantidade de horas daquele tempo. E aí, logicamente, eu dividi por 365, que aí deu o ano, quantos anos que temos a partir de 1970 até 91. Então, se a gente converter, ó, dá 21 anos e 68,68 anos. O que acontece? Se a gente for pegar 1970 mais 21, dá exatamente 91. Vou pegar a calculadora aqui. Se a gente for pegar lá 1970, que é a data padrão do Java, mais 21, vai dar exatamente o ano que eu nasci, 1991, acrescido desses milissegundos aqui, acrescidos do mês de setembro, do dia 8. Então, essa data, eu coloco ela aqui, beleza? E aí, quando eu coloco esses milissegundos aqui, convertendo para a nova data, agora eu tenho a minha data de aniversário. Percebe? A data igual a outra, só que utilizando milissegundos, que é a forma correta. Agora você entende o porquê que essa classe não é mais utilizada. Ela é muito verbosa, ela é muito trabalhosa para a gente trabalhar com essas datas. Então, tem alguns outros métodos que eu vou mostrar para você, mas só para fim de conhecimento, que é o método before e o método after. O método before, ele simplesmente compara se uma data é anterior à data que eu passar por parâmetro, ou seja, a data de hoje, que é a data instanciada aqui, né, new date, como eu expliquei, o new date ele pega a data atual. A data atual é depois
antes, né? Before é antes da data do meu aniversário, o que vocês acham? O que você acha que vai retornar aqui, verdadeiro ou falso? Vamos imprimir para a gente ver? Então, imprimindo isso daqui vai dar false, porque o dia de hoje, ele não é antes do dia do meu aniversário, beleza? Que é 8 de setembro de 1991. Já o método depois, que é o after, ele vai retornar para mim. Será que a data de hoje ela é depois da data do meu aniversário? Então vamos imprimir para ver o que isso retorna. E o retorno é true. Sim, ela é depois da data do meu aniversário. Óbvio, o dia de hoje é depois do meu aniversário, que é setembro de 91. Beleza? Então essa é a classe date. Então a gente vai ver a classe calendar. A classe calendar ela é um pouco mais atual que a classe date, porém também não é mais usada, mas é interessante que você saiba como funciona, não é mesmo? Primeira coisa que muda da date para a classe calendar é que a gente precisa instanciar ela através de um método ao invés de um new date, né? Lembra que na classe de date, para a gente criar uma nova data, a gente precisava instanciar, dar um new date, né? Como aqui também. Agora, já no calendar, a gente instancia com get instance. Esse get instance ele cria uma nova data para nós, um novo tempo ali no calendário. Esse tempo, ele retorna o tempo atual, assim como o date, o calendar também retorna o tempo atual. Esse tempo atual, a gente adiciona ele aqui num print para mostrar na tela. Deixa eu mostrar aqui para vocês no console. Quando eu executo aqui, ele mostra o dia de hoje, que é o sábado, mesma coisa, às 15 horas e 9 minutos e 28 segundos de 2025. Essa classe, por si só, ela já tem um pouco mais de recursos que a classe date. Então, você consegue fazer mais coisas com ela e não está depreciado o método. Então, você pode usar de mais formas. Já o calendar ele tem alguns outros métodos, como, por exemplo, o add. Esse método add, ele adiciona valores dentro do calendar, dentro daquela data que a gente instanciou. Então, por exemplo, aqui eu estou adicionando, no dia de hoje, no calendar que eu criei aqui, estou adicionando dia do mês com o valor 5. Então, eu estou adicionando 5 dias do mês para essa data. Ou seja, se hoje é dia 25, ele vai adicionar 5 dias, vai lá para o dia 30 de janeiro. Vamos imprimir para mostrar isso funcionando. Então, ó, a data atual após 5 dias vai ser uma quinta-feira, se não me engano, Tuesday. É isso? Se meu inglês falhou, tudo bem, desculpa. Janeiro, dia 30, às 15h14, que é o horário de hoje, 30 de janeiro. Então, ele adicionou 5 dias nessa data. E uma outra coisa interessante também, que o calendar, ele tem algumas constantes, por exemplo, dia do mês, date, tem vários, dia da week of month, que esse daqui é semana do mês, semana do ano. Então tem vários e vários métodos que a gente pode usar, beleza? Tem um mês. Então, na verdade, são constantes que estão dentro da classe do calendar que ajudam nesse processo. Ao invés de eu colocar aqui, por exemplo, o valor 5, que é o dia do mês, eu uso essa constante, que aí eu não preciso saber qual que é o valor dessa constante. Dessa forma, por exemplo, eu posso atribuir o meu aniversário a esse calendar. Deixa eu comentar aqui. Eu posso atribuir, por exemplo, o meu aniversário a esse calendar, que eu consigo usar esses sets. Na verdade, aqui eu usei o método add, aqui eu estou usando o método set, que ele atribui um valor ao calendar. Então, eu estou iniciando um novo calendar e usando aquelas constantes. Lembra que eu mostrei? Essas constantes eu estou usando aqui, por exemplo, para adicionar o dia do mês, o mês e o ano. Por exemplo, dia do mês, 8. Por que é o 8 dia do mês? Porque é o dia que eu quero, né? No meu aniversário, que é o dia 8. E o dia do mês, calendar.september, que na verdade também está lá nas constantes. Setembro, outubro,
Se eu quiser, eu posso colocar o valor também. Nada me impede de colocar aqui 8. Por que que é 8 e não 9? Porque começa por 0. Então vai de 0 até 11, que é dezembro. E aí o ano 1991. Dessa forma, eu tenho a data de aniversário, a minha data de aniversário. Deixa eu imprimir para mostrar para você. Então, imprimi aqui a minha data de aniversário, no mês de setembro, dia 8 de setembro de 1991. Ainda é uma classe mais nova que a classe Date, porém, ela não é tão utilizada quanto a próxima data que eu vou mostrar para vocês. Essa data do calendar pode ser utilizada e ela é muito utilizada antes da versão 8 do Java. Então, ela é muito utilizada para essas versões. Porém, o que que acontece? Os pontos fracos do calendar é que ele é muito verboso, ou seja, eu preciso digitar muito código para pouco resultado. Então, eu acabo digitando muito para pouco resultado. E outro ponto que ele é orientado à mutabilidade, ou seja, por isso que ele é bem verboso, porque eu preciso instanciar ele não com o new date, como é o caso da classe date, e sim com o get instance. E toda a classe é orientada à mutabilidade. Então isso também faz com que o código fique grande. As nossas últimas classes são as classes localDate, localDateTime e o localTime. Surgiu no Java 8, com o objetivo de melhorar essa mutabilidade e também a verbosidade do código. Ela foi uma revolução nessa questão do Java 8 e no Java em geral. Então, para usar ela é muito simples. Basta a gente definir a classe que a gente quer usar e sair usando, não tem muito mistério. Eu vou mostrar para você já. O localDate, ele é usado somente para datas, ou seja, dia, mês e ano. Ele é usado somente para manipular esses dados e para usar ele é simplesmente chamar o método now para ele criar uma data, a data atual, né? Ele é imutável também, então eu não consigo instanciar essa classe com new date, por exemplo, new local date. Eu preciso usar os métodos dele. E eu vou mostrar o método now. O método now, ele serve para retornar a data atual. Então, se eu executar esse método, esse código, ele vai me retornar a data de hoje. Data do dia 25 de 1 de 2000, não, dia 25 de 1 de 2025. Então, essa é a data de hoje, beleza? Ele só serve para datas. Eu posso também, por exemplo, especificar uma data. Para especificar uma data, basta eu chamar o método off. Esse método off eu passo a data que eu quero, o ano que eu quero, o mês que eu quero e o dia do mês que eu quero. Nesse caso, eu quero o ano 2025, dia 1, mês 1, primeiro de janeiro de 2025. Se eu imprimir esse código, vocês vão ver que ele vai retornar aqui dia 1, diferentemente, dia 1 de janeiro de 2025. Diferentemente da classe calendar e da classe date, o mês ele começa por 1 mesmo. Ele não começa por 0 como as outras classes. Se eu quiser o mês 12, por exemplo, eu coloco 12 e não 11. Então, e ele também tem alguns métodos que a gente vai ver. Por exemplo, o plus weeks. Tá? O plus weeks, ele adiciona semanas para aquela data. Ou seja, o dia de hoje, eu adicionando semanas, eu quero adicionar uma semana no dia de hoje. Então, ele adiciona essa uma semana. É importante falar o que acontece. Olha só, essa variável ela é imutável, ou seja, eu não consigo manipulá-la ao longo do caminho. Se eu tivesse feito isso daqui, deixa eu mostrar que é mais interessante. Eu vou imprimir a data de hoje aqui. E aí, ela é imutável. Olha só, galera. Quando eu chamo o método hoje.plus e weeks e imprimir de novo o hoje, ela é imutável. Ou seja, ele não vai adicionar uma semana nessa variável hoje. Vamos imprimir para mostrar. Ó, ele não vai adicionar, ele vai continuar com a mesma data, porque essa variável aqui hoje, ela é imutável. Para fazer isso, eu preciso adicionar ela em uma outra
variável, como é o caso do next week, que eu estou criando e atribuindo para aquele método, plus week. Agora sim, se eu for imprimir a próxima semana, ele vai imprimir para mim a próxima semana adicionada. 25/1 de 2025 e aqui 1/2 de 2025, que é a próxima semana. Eu adicionei uma semana. Ele é imutável, isso é interessante falar. Então não é só ir chamando os métodos, você precisa ir atribuindo a outras variáveis esse retorno do método. Então tem outros métodos de plus também, como plus day, plus week, que eu mostrei para vocês, plus month, entre outros. E eu tenho também o minus. O minus, ele é a diferença do plus, é que ele adiciona datas, ele adiciona valores. Agora, o minus, ele subtrai valores, ele remove valores dessa data. Por exemplo, minus month, ele vai subtrair um mês da data de hoje. Então, ele diminui um mês. Vamos imprimir esses valores para mostrar para vocês. Aqui, no caso, eu chamei o método plus week. Então, adicionei uma semana na data, ele adicionou nessa variável week. E aí, aqui o minus hours, eu adicionei nessa variável last month e passei aqui mês passado. Então, percebe que mês passado, dia 25/12 de 2024, a partir do dia de hoje. Então, esse daqui é o local date. Agora, vamos ver o local time. O local time, ele é uma classe responsável somente pelos valores de tempo. Como assim? Somente pela hora, minuto e segundo. Então, como que a gente faz para utilizá-lo? É a mesma lógica do local date, utilizando o now para pegar o local, a hora atual. E eu também posso especificar através do método off uma hora e um minuto atual. Ou eu posso também utilizar o método off com hora, minuto e segundo também, tá? Além disso, eu posso ter outros tipos, hora, minuto, segundo e milissegundo, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, aqui eu instanciei com a data atual e aqui eu estou especificando uma data, uma hora nova. Vamos executar esse código. Então, a hora agora é 15h28 e 16 segundos, 0,97203 milissegundos. E a hora específica que eu atribuí é 15h30. Para finalizar, a gente tem métodos que combinam a data e a hora. Esses métodos que combinam a data e a hora chama o local date time. Esse local date time, ele serve para você utilizar tanto o dia, o mês e o ano, quanto a hora, o minuto e o segundo e o milissegundo. Então a gente usa ele para combinar o melhor dos dois mundos. Então, se eu quiser criar uma data atual, eu simplesmente chamo localDateTime.now. Isso faz ele imprimir ou criar uma data atual, uma data e um tempo atual. Então, vou imprimir aqui para vocês verem. Então, a data e a hora atual é 2025, 01 de 2025. Não, perdão, 25/1 de 2025, às 15h29. E aí, se eu quiser especificar, eu posso utilizar o método off. Mesma maneira que as outras anteriores, eu posso usar o off também. Então, nesse off, eu utilizo aqui 2025, 1 e 1, no caso, 1/1 de 2025, às 10h30. Eu posso especificar também os segundos e os milissegundos. Então, vamos imprimir. Então, percebe que a data mais específica é essa data que eu coloquei aqui, que é 1/1 de 2025, às 10h30. Assim como as outras classes, a Local Date Time também tem os métodos de minus para remover valores, né, subtrair valores. Então também temos a plus. Plus serve para adicionar valores. Além disso, tem outros métodos também, tá? Se você quiser explorar
essa classe, eu recomendo fortemente você dar uma olhada na documentação do Java. E agora, galera, como esperado, a gente vai para os bônus. Mas antes disso, para você que não me segue lá no LinkedIn, galera, o LinkedIn, eu posto vagas todos os dias úteis. O meu LinkedIn é Maicon Machado Gerardi da Silva, tá aqui na tela para você ver. Eu posto vagas de estágio, vaga de júnior, todos os dias úteis. Eu posto mais de 30 vagas para você que quer entrar na área de tecnologia, realmente conseguir a sua oportunidade, beleza? Além disso, também tem um canal lá no Discord para você trocar ideia com o pessoal. Aqui tem chat geral, tem memes, tem várias coisas para você trocar ideia, tem canais de voz para você estudar aí com mais de 1.000 pessoas que também estão nesse canal. Para finalizar, também temos o canal do Telegram, onde lá eu também posto as vagas de trabalho, avalia currículo, troca ideia, a galera tá aqui trocando ideia aqui no canal, temos com quase 3.000 pessoas, então entra lá, troca ideia, avalia seu currículo, troca ideia com a galera, acompanha as vagas que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Conforme prometido, então a gente vai ter 2 bônus, tá? A gente vai aprender a mexer com fuso horário e formatação de datas. O fuso horário, vamos começar pelo fuso horário. Lá na API do Java 8, a gente viu que lançou 3 classes novas, né, de data. E também com essas 3, lançou também fuso horário. Esse fuso horário, a classe é Zoned Datetime, e é responsável por também mexer com os fuso horários, não só com a data, a hora e também o fuso horário, que é o quê? Se eu estou aqui no Brasil, um horário é um horário. Se eu estou lá na China, é outro horário. Então, para a gente também trabalhar com esses fuso horários, tá? Para a gente trabalhar com os fuso horários, eu preciso passar, é parecido com a classe a local date, a local time, bem parecido, porém a gente precisa passar qual que é o fuso horário que a gente quer trabalhar. No meu caso, eu estou passando o fuso horário da América São Paulo, que é o fuso horário aqui do Brasil, zonedid.off, e eu passo aqui o fuso horário que eu quero trabalhar, beleza? Então, nesse caso, ele vai me dar a hora agora aqui no Brasil. Já se eu quiser o horário lá de Los Angeles, lá dos Estados Unidos, eu posso usar o América Los Angeles, que é o zonedid.off, e passando qual que é o ID desse fuso horário que eu estou trabalhando. Nesse caso aqui é o América Los Angeles. Se a gente for imprimir aqui, então, vai aparecer para nós o fuso horário, a horário aqui de São Paulo, que é 15h38, São Paulo ou do Brasil. E de Los Angeles, agora são 10h38 da manhã, beleza? Que é menos 8 horas de uso horário. No Brasil é menos 3 e lá é menos 8. Beleza? É interessante também, Maicon, eu não sei qual que é o nome do meu fuso horário lá da China. Eu posso acessar a documentação do Java nesse endereço, que é o docs.oracle.com. Aqui no Zoned ID, a gente tem esses fuso horários, como que eu posso escrevê-los aqui. Por exemplo, se eu quiser lá da China, como eu falei, eu posso procurar aqui, ó, da China, Xangai. Não sei se é Xangai. Eu acredito que seja esse Xangai. Tá? Então, se eu quiser lá da China, eu posso usar esse fuso horário aqui. Ele vai me retornar o fuso horário lá da China. Então, vamos usar esse aqui só para exemplificar. Aqui, ao invés de América Los Angeles, eu vou colar Ásia Xangai e eu vou executar esse código para a gente ver. Ó, Xangai é mais 8 horas de diferença. E lá já é dia 26, só que é 2 horas da manhã. Então é bem legal isso, né? Muito legal trabalhar com fuso horários, beleza? Já para aí, o que acontece? A gente tem métodos também, como as outras classes, que é os métodos para adicionar valores, tá? Então eu posso aqui, vou comentar esse aqui de cima, eu posso aqui adicionar valores com o método plus, adiciono valores nesse fuso horário,
Tenho também o minus, que é a mesma coisa também do outro. Adiciona, remove também valores, o minus. Tá? Uma diferença aqui do minus, o plus, eu estou passando quantidade de dias. E tem também o minus, esse minus que eu posso dizer qual que é a unidade que eu quero diminuir. Aqui o Chrono Unit diz se eu quero horas, minutos, segundos, nanos, days, eras. Então eu posso escolher o que eu quero diminuir. Ou somar, também tem o método plus, bem parecido. Isso em qualquer data, tanto o local time, local date time e também o zoned date time. Já se eu quiser converter um fuso horário para outro fuso horário, eu posso simplesmente criar a data que eu quero no fuso horário que eu quero e chamar um método withZoneSameInstance, passando o zone ID que eu quero converter. Por exemplo, eu quero converter do Brasil para São Paulo, então eu posso chamar esse fuso horário do Brasil e converter lá para o fuso horário dos Estados Unidos. Dessa forma, eu tenho agora essa data convertida para o fuso horário dos Estados Unidos, que nesse caso é 13 horas e 43 minutos lá nos Estados Unidos. Então, esse é o nosso fuso horário. Antes de eu explicar o último conceito, que é o conceito de formatação de datas, eu quero te convidar a conhecer o Jornada Flix. O Jornada Flix é uma plataforma de treinamentos onde você pode estudar Java, pode estudar orientação a objetos, banco de dados relacional, fundamentos Spring e muito mais. Tudo isso no seu tempo, na hora que você quiser e por um preço, cara, incrível. Inclusive, já eu tenho mais de 1.000 alunos que acessaram essa plataforma, que recomendam a plataforma e que gostam do conteúdo que está nela. Então, participe, entra no Jornada Flix, que eu tenho certeza que você vai gostar. E se você, porventura, não ficou satisfeito, não curtiu, você tem 7 dias para pedir o seu reembolso sem burocracia e eu devolvo o seu dinheiro na mesma hora. Beleza? Então acessa o link que está aqui abaixo, aqui na descrição, e entra já no Jornada Flix. Bom, agora vamos ver o último conceito, que é o conceito de formatação de datas. Bom, a gente viu que a data, quando a gente cria uma data nova, ela já vem formatada por padrão, certo? Esse padrão de formatação que a gente viu é o padrão ISO, que é justamente esse padrão aqui. Deixa eu imprimir para mostrar para você. É esse padrão aqui, que é o padrão ISO. Mas e se eu quiser mudar esse padrão? Como que a gente faz para mudar então esse padrão? Aqui na documentação do Oracle, a gente tem alguns tipos de formatação, já vou mostrar. A gente pode utilizar uma classe chamada DateTimerFormatter, tá? E esse DateTimerFormatter, que é da classe JavaTime também, junto com toda a questão do local date lá no Java 8, essa classe também veio junto para facilitar a formatação das datas. Então, para a gente formatar uma data, é simplesmente chamar o offPattern e passar o padrão que eu quero que seja formatada. Nesse caso, eu estou passando dia, DD, que é o dia, DD minúsculo, barra MM maiúsculo, que é o mês atual, barra YYYY, que é o ano atual. Então, se eu for imprimir essa data, passei aqui o date, que é a nossa data de hoje, que eu criei aqui em cima, ponto format, passando esse formatador que eu acabei de criar aqui em cima. Então, ele vai imprimir a data formatada, salvando isso numa string, formatada no caso. Vou mostrar para você. Então, aqui, ó, 8/9 de 1991 formatado. Ah, Michael, mas se eu quiser traço, se eu quiser 2 barras, 3 barras, eu posso, tá? Posso botar 2, 3 barras aqui. Posso fazer o formato que eu quiser. Ele imprime o padrão que eu quiser aqui nessa data. Se eu quiser os milissegundos, os segundos, eu posso usar com esse padrão da DateTime Formatter que está aqui na documentação. Por exemplo, o G é o era, o U é o ano também. Então, 2004 é o 04. Tanto o Y quanto o U é o ano. Se eu trocar, então, para U aqui, o U, eu vou também estar imprimindo o ano, vamos ver.
Ó, 1991. Então eu posso usar esses formatos para eu poder formatar do jeito que eu quiser. Ah, Michael, eu quero o fuso horário. Então eu posso colocar aqui, ó. Geralmente eu posso usar o Z ou eu posso usar o O também. Se a gente for colocar aqui, por exemplo, hora, minuto e segundo, lembra, galera, que a gente está usando um local date. O local date, ele não tem hora, minuto e segundo. A gente precisa usar um local date time. Tá? E aí, aqui, deixa eu importar a classe local date time ponto off. E a gente precisa passar o tempo também. Vou colocar aqui, eu nasci às 22 horas, não, às 19h15. Então, vou botar aqui 19h15. E aí, agora sim, se a gente for formatar, ele vai formatar com a hora, minuto e segundo. Agora sim, ele formatou com a hora, 19h15 e 00. Então, esses são os tipos de formatação. Eu posso explorar essa documentação e formatar vários tipos de formatos. Do mesmo modo, eu posso transformar uma string em uma data. Como assim, Maicon? Se eu quiser, por exemplo, que 8/9 de 91, digitado para o usuário, ser transformado no meu sistema com uma data, eu posso fazer dessa forma. Eu posso usar o mesmo padrão que eu recebo no sistema, por exemplo, dia, mês e ano, e eu posso transformar através do método parse, aqui passando a string que eu quero e o formatador. Dessa forma, ele vai converter em um local date, e aí eu posso usar os métodos ali, before, after, posso usar os métodos para poder fazer operações com essa data, enfim, ou gravar essa data no banco, posso fazer várias operações. Deixa eu comentar, vamos executar esse método aqui para a gente ver. Então tá aqui, data passada no console e convertida para uma data passada pelo usuário, né? No caso pelo sistema, poderia ser o usuário digitando na tela. E aí utilizou o padrão que o usuário digitou, fez o parser e converteu a data. Show! Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clique aqui em gostei e outra, se inscreve no canal para obter os próximos vídeos que vão ter assuntos relacionados a Java, a banco de dados, a tecnologia em geral. Então, entra também nos canais do Discord e do Telegram. O link está aqui embaixo na descrição, você pode acessar os links e entrar conosco na comunidade Jornada Tech. Você vai ser muito bem-vindo lá, trocar ideia com a galera. Ah, eu te convido a ver os vídeos anteriores também. Eu vou deixar aqui alguns vídeos para você ver. E o último Jornada Cast que está imperdível. Beleza, galera? Valeu, até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.